Olá pessoal, bom estar aqui com vocês novamente. Já aprendemos coisas bem bacanas sobre o nosso português, não é mesmo? Descobrimos como surgiu, as diferenças no falar e alguns assuntos bem interessantes. Hoje, o assunto que vamos desvendar é bem legal. Vamos falar de metalinguagem. Pode ser que você não se lembre pelo nome, mas vai logo identificar quando começarmos. Vem comigo? A palavra metalinguagem, formada com o prefixo grego meta, que expressa as ideias de comunidade ou participação, mistura ou intermediação e sucessão, designa a linguagem que se debruça sobre si mesma. Roman Jakobson considera a função metalinguística quando a linguagem fala da linguagem, voltando-se para si mesma. Tal função reenvia o código utilizado à língua e a seus elementos constitutivos. Nessa primeira unidade, nós vamos focalizar conhecimento, construção de conhecimento, tipos de conhecimento e, principalmente, o que nos interessa mais nesse momento, o conhecimento científico. Vamos falar sobre metodologia científica, o que isso tem a ver com o seu TCC e vamos falar sobre método. Uma das questões que cobrava, por exemplo, a localização da mata de araucária era inadmissível qualquer tipo de erro. Uma vez que nós aprendemos, sem dúvida nenhuma, a partir de alguns desenhos, se você sabe que o território nacional, Brasil, ele é cortado pelo Equador, na sua porção setentrional, e na região meridional pelo Trópico de Capricórnio, nós sabemos que, predominantemente, o Brasil ele tem 3 grandes climas. O clima equatorial, o clima tropical e o clima subtropical. Além destes climas, obviamente, nós sabemos que outros fatores podem condicionar algumas diferenças climáticas. Por exemplo, o litoral. Então, nós temos um tropical mais litorâneo, interferido aí pelas questões das massas úmidas do Oceano Atlântico. Tropical semiárido, pela alta pressão do Nordeste brasileiro, um pouco mais seco. Tropical de altitude, pelas questões altimétricas da região do Sudeste brasileiro. E o tropical típico, aquele convencional na região do Planalto Central. Meus queridos, nunca se esqueçam disso. A vegetação é o reflexo do clima. Então, quando eu comparo aqui o clima quente e úmido para um clima mais frio, um clima mais seco para um clima mais úmido, é óbvio e evidente que a vegetação ela irá obedecer essa regra. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje o tema da nossa aula será fonema e letra, a classificação dos fonemas e os encontros vocálicos, ok? Você viu que coisa? Grande parte das pessoas que nós entrevistamos na rua não sabia nem quem era Getúlio Vargas e muito menos quando que surgiram os sindicatos no Brasil. Que coisa, não é? Isso aí mostra um pouco como que a gente não leva muito em consideração essas questões. A gente fala em direito, mas a gente nem sempre sabe como que surgiu essa história pelos direitos no Brasil, principalmente direito do trabalhador. Olha que a história é longa, hein? Eu estou vendo agora um jornal, o primeiro jornal operário do Brasil, chamado A Voz do Trabalhador, que é um jornal que foi criado em 1908 e morreu em 1915. Vocês imaginam que esse jornal chegou a ter uma tiragem de 4.000 exemplares só para operários. Isso na virada do século XIX para o século XX, que começou a se organizar e logo nasce esse jornal logo em seguida. Aliás, só para que você entre no clima, dá uma olhada nesse vídeo mostrando um pouquinho como que era a vida operária, a vida nas cidades, justamente nesse período de início do sindicalismo brasileiro. Vejam bem, este inciso 5, ele diz assim: as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores efetivos e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. A mediana, ela é um valor, ela é um número cujo 50% dos elementos devem estar abaixo dela e os outros 50% devem estar acima dela, tá certo? Isso, quando é que eu vou aplicar a mediana? Sua aplicação se dá quando o conjunto de dados analisados tem valores extremos, ou seja, há valores grandes e pequenos dentro do mesmo conjunto de dados.
Inclusive, aí a gente aproveita para comentar o seguinte, que lá na média aritmética, quando os dados estão próximos, né, a média aritmética ela é representativa